amigos, e dando continuidade no nosso texto de leitura do livro Alegria, paramos em Perseguindo o Arco-Íris, na parte que eu vou prosseguir. Nisige, um dos dançarinos mais importantes do mundo, de todos os tempos, no que se refere a mim, ele foi o melhor dançarino que a humanidade produziu. Ele era um milagre quando dançava. De vez em quando, ele dava um salto tão alto que ia contra a força da gravidade. O salto não era possível cientificamente. De acordo com as leis da gravidade, um salto tão alto era absolutamente impossível. Até mesmo as pessoas que competem em saltos nas Olimpíadas não são nada comparadas com Nijinsky quando ele saltava. E até mesmo mais miraculosa era a sua volta ao solo. Ele voltava como uma pena, lentamente. Isso era ainda mais contrário à lei da gravidade, pois a gravidade puxaria repentina e rapidamente o peso de um corpo humano. Seria um baque, poderia até ocorrer alguma fratura, mas ele costumava descer como uma folha morta que cai da árvore, lenta e preguiçosa, sem pressa, pois não há para onde ir. Ou mesmo melhor, como uma pena, pois uma folha cai um pouco mais depressa. A pena de um pássaro quase não tem peso e cai dançando. Nijinsky costumava descer da mesma maneira, e nem mesmo havia som quando ele aterrissava no palco. Muitas vezes lhe perguntava: "Como você faz isso?" Ele respondia: "Eu não faço isso. Tentei fazê-lo, mas sempre que tentei, não aconteceu. E quando mais eu tentava, mais ficava claro para mim que isso não é algo que eu podia manipular. Lentamente, fiquei consciente de que isso acontece quando não tento, quando nem mesmo estou pensando a respeito, quando meu ego não está presente. De repente, percebo que está acontecendo. E quando volto para tentar descobrir como aconteceu, não está mais acontecendo. Já se foi, e estou novamente no chão." Ora, esse homem sabe que a felicidade não pode ser perseguida. Se Nijinsky também fosse uma das pessoas a elaborar a Constituição dos Estados Unidos, eles teriam objetado e dito que perseguir é uma palavra absolutamente equivocada, e teria sugerido para simplesmente dizerem que a felicidade é um direito inato de todos, e não a sua perseguição. Não se trata de uma caçada, pois assim você correria por toda a sua vida correndo atrás de sombras e nunca chegando a lugar nenhum. Toda a sua vida seria um puro desperdício. Mas a mente americana assimilou a ideia assim: em todas as esferas, seja política, religiosa ou dos negócios, eles estão perseguindo. Os americanos estão sempre em constantes movimentos e indo depressa, pois quando se está indo, por que não ir depressa? E não pergunte aonde eles estão indo, porque ninguém sabe. Uma coisa é certa: eles estão indo a toda velocidade, com o máximo de velocidade que consegue manter, dando tudo que consegue dar. O que é mais necessário? Você está indo a toda a velocidade. Você está satisfazendo seu direito inato?
Dessa maneira, as pessoas estão trocando de mulheres continuamente, trocando de homens continuamente, trocando de negócios continuamente, trocando de emprego continuamente, todos perseguindo a felicidade. E por estranho que me pareça, se dá a impressão de que a felicidade está sendo desfrutada por uma pessoa, por outra pessoa. Assim, você começa a persegui-la. Quando você chega aonde pensou que a encontraria, ela não está ali. A grama do outro lado da cerca é sempre mais verde, mas não pule a cerca para ver se realmente é assim. Desfrute-a. Se for mais verde do outro lado da cerca, desfrute-a, porque destruir coisas ao pular a cerca e descobrir que a grama do outro lado é pior do que a sua. Mas as pessoas estão correndo atrás de tudo, achando que talvez isso lhes dê o que estão sentindo falta. Nada ajudará. Você pode viver em um palácio, mas será infeliz, talvez, mais do que seria em uma velha cabana. Pelo menos em uma velha cabana haveria o consolo de que você está infeliz por estar em uma cabana caindo aos pedaços. Haveria uma desculpa, você poderia justificar seu tormento, sua aflição, seu sofrimento, e também haveria uma esperança de que algum dia você seria capaz de ter uma casa melhor se não um palácio, pelo menos uma boa, bela e pequena casa própria. É a esperança que está mantendo as pessoas vivas. E são suas desculpas e suas explicações que a fazem tentar repetidamente se tornar a filosofia dos americanos. Mas há alguma coisa que não são alcançáveis dentro do reino da tentativa, que acontece somente quando o tentar deixou completamente de existir. Você simplesmente se aquieta e diz: basta, não vou mais tentar. Foi assim que a iluminação aconteceu com a Gautama Buda. Ele deve ter sido o primeiro americano, pois estava em busca da felicidade. Por causa da perseguição, abandonou seu reinado. Ele foi o pioneiro em muitas coisas, como o primeiro a sair do sistema. Os hippies não abandonaram muitas coisas. Para abandonar algo, primeiro você precisa tê-lo. Ele o tinha, e tinha mais do que qualquer pessoa teve. Buda estava cercado por todas as belas mulheres do reinado. Assim, nenhum desejo permaneceu insatisfeito. Ele tinha as melhores comidas, centenas de servos, imensos jardins. Buda disse: estou renunciando a tudo isso, pois não encontrei a felicidade aqui. Eu a procurei e perseguirei. Farei tudo o que for preciso para encontrar a felicidade. E durante 6 anos, Buda fez tudo o que poderia ser feito. Ele foi a todos os tipos de professores, de mestre, de escola, de sábio, de eruditos, de santo. E a Índia está tão repleta dessas pessoas que não há necessidade de procurar e ir atrás delas. Você simplesmente vai a qualquer lugar e as encontra. Elas estão por toda parte. Se você não as procura, elas o procuram. E particularmente na época de Buda, era realmente o auge. Mas após 6 anos de esforço tremendo, de austeridades, de jejum e de postura de yoga, nada aconteceu. E um dia, Niranjana é um rio pequeno, não muito fundo. Buda estava jejuando, fazendo austeridades e se torturando de todas as maneiras, o que deixou tão fraco que quando foi tomar um banho
Nirajara não conseguiu não conseguiu atravessá-lo. O rio era pequeno, mas ele estava tão fraco que só conseguiu não ser levado pelas águas, porque segurou uma raiz de uma árvore que estava à beira do rio. Enquanto ele estava segurando a raiz, ocorria-lhe a ideia. Esses sábios dizem que a existência é como o oceano. Se assim for, então tudo o que estou fazendo não está correto. Pois, se não posso atravessar esse pobre rio, Niranjana, como irei atravessar o oceano da existência? Simplesmente desperdicei meu tempo, minha vida, minha energia e o meu corpo ao fazer o que eu fiz. Ele conseguiu sair do rio, abandonou todos os esforços e sentou-se sob a árvore. Naquela noite de lua cheia, pela primeira vez em 6 anos, ele dormiu bem, pois não havia nada a fazer no dia seguinte. Nenhum lugar para ir, nenhuma prática, nenhum exercício. No dia seguinte não havia nem mesmo a necessidade de levantar cedo pela manhã, antes do alvorecer. No dia seguinte, ele poderia dormir tanto quanto quisesse. Pela primeira vez, ele sentiu uma liberdade total de todos os esforços, da procura, da busca, da perseguição. É claro que ele dormiu de uma maneira imensamente relaxada, e pela manhã, quando abriu os olhos, as últimas estrelas estavam desaparecendo. Diz-se que a última estrela desaparecendo, Buda também desapareceu. Toda noite de descanso, a paz, nenhum futuro, nenhum objetivo, nada a ser feito. Pela primeira vez, ele deixou de ser americano. Deitado, sem pressa, para se levantar, ele simplesmente percebeu que aqueles 6 anos pareciam um pesadelo. Mas era passado. A estrela desapareceu e Siddhartha desapareceu. Essa foi a experiência da plenitude ou da verdade, da transcendência de tudo que você procurou, mas que perdeu por estar procurando. Até mesmo os budistas não foram capazes de entender o significado dessa história. Essa é a história mais importante da vida de Gautama Buda, e nada se compara a ela. Mas você ficará surpreso. Não sou budista e não concordo com Buda em 1001 pontos, mas sou a primeira pessoa em 25 séculos que deu ênfase a essa história e tornou o ponto central, pois foi aí que o despertar de Buda aconteceu. Mas os sacerdotes e os monges budistas nem mesmo podem contar essa história, pois a contarem, que propósito eles terão? O que eles estão fazendo? O que eles estão ensinando? Que exercício? Que preces? Naturalmente, se você contar essa história que aconteceu quando o Buda deixou de fazer todos os tipos de tolice religiosa, as pessoas dirão: então por que você está nos ensinando a fazer tolices religiosas? Apenas para as abandonarmos um dia? E se no final tivermos de abandoná-las em primeiro lugar, por que começar? Será difícil convencer os sacerdotes, todo o negócio e a profissão deles serão destruídos. O estado de plenitude nos banha exatamente dessa maneira. A verdade nos banha exatamente dessa maneira. Você simplesmente precisa ficar sem fazer nada, esperando. Não esperando por ilusões, mas esperando, mas apenas esperando. E não por algo em particular, mas simplesmente esperando.
Isso acontece em um estado de espera. E porque ele acontece, happens em inglês está perfeitamente correto chamá-lo de felicidade. Happiness em inglês. Até aqui, até a próxima leitura. Um beijo, um abraço. Obrigada pela companhia.